Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente para poder apresentar os nossos casos odontológicos. E hoje nós vamos falar de algo muito que acontece, não é uma coisa assim que acontece exageradamente, mas de 1 a 4% dos casos de extração dentária acontece a tal da alveolite seca. Essa alveolite, ela acontece quando o dente ele não sangra assim que a gente extrai. Então o alvéolo fica, de certa forma, não seco, mas fica com pouco sangue, porque o sangue é vida. Se não for preenchido com sangue, o local da onde se faz qualquer tipo de cirurgia, a região adjacente a esse local acaba necrosando. Então vamos analisar o caso, este caso aqui que está na radiografia, que está na tela. É esse dente que está com a seta do lado direito, é uma raiz. Eu até tinha feito uma avaliação para que a gente mantivesse essa raiz, para se colocar ali um tipo de atáchima, pode ser uma atáchima era ou uma atáchima bola, para poder segurar uma prótese removível sob encaixe. No caso, os atáchimas, né? Conhecido como atáchimas. Vocês analisem junto comigo que o dente praticamente no meio dele é um pouco mais grosso, dos dois lados ele é um pouco mais grosso do que na onde há a parte da coroa, que é a parte onde vai mastigar. Por isso mesmo que eu tinha feito uma determinada avaliação para poder manter esse dente, mas ela queria extrair o dente. Bom, no local nós vamos colocar um implante. Então vou mostrar no vídeo, vamos ao vídeo, para vocês verem o que é que aconteceu. Assim que chegou, né? A alavanca é fundamental, ela tem que estar afiada a ponta dela. Por quê? É com ela que a gente vai divulsionar ali a gengiva, vai descolar a gengiva. E sempre coloca uma gaze pelo lado do céu da boca, porque a alavanca ela é feita em lateralidade no ápice. Não, a gente não pode empurrar essa alavanca, porque senão ela escapa. E no caso de escapar, tem a gaze ali para segurar, para não machucar o paciente. E ali a gente vai luxando ela, aos poucos coloca a alavanca entre o dente e o osso. Assim que deu uma leve, não luxação, um leve espaço, eu usei o fórceps número 1, que acabou quebrando a parede lingual. A ponta preparada, vocês viram. Fui novamente, mas ele escapava, o fórceps. E um pouquinho, dava de luxar um pouquinho, mas não vinha a raiz. Aí eu fui com a alavanca novamente. E vou usar 2 alavancas para poder subir um pouquinho essa raiz. Olha lá. Da mão direita eu giro para o lado horário. E da mão esquerda para o lado anti-horário. Isso a gente vai fazendo uma alavanca com as duas. Vai fazendo uma força com as 2 alavancas para poder subir um pouquinho essa raiz e dar pega para o fórceps. Vejam lá, aí já deu um pouquinho a pega e ele luxou um pouco e fui com o fórceps com a ponta preparada. Lá já está luxando, vem muito trabalho até para extrair. Por quê? Porque ele é retentivo, essa raiz. Ela tem hipercementose. Olha lá. Vejam lá, olha ali no meio do dente, aquele local que a gente tinha mostrado na radiografia, ó. Parece até aquelas boinhas que dá na cintura da gente, que as boinhas indesejáveis, né? Olha lá, é uma cinturinha, uma cintura que o dente tinha no meio da raiz. E aí vem a complicação, que é não sai sangue, não está saindo sangue nenhum. Isso daí está aliado ao medo do paciente, né? À tensão, então dá uma isquemia periférica, é na onde sai muito pouco sangue. Nesses casos. Eu dei aquele ponto ali frouxo, mais para poder segurar um eventual coágulo. 7 dias depois ela voltou, eu irriguei com soro, irriguei com clorexidina 012, né, para poder tirar aquela sobra de alimento, mas o buraco ainda continua, mas tem lá, não deve curetar, de jeito nenhum. E ali coloquei umas pomadas antissépticas que vai analgésico também, essa daí é a Alveolsan. E aí, ó, depois de 20 dias. Vejam lá, ó, tem um leve, aquilo ali é chamado de sequestro ósseo, é a parte óssea que ficou exposta à saliva. Eu tirei com a pinça e nem anestesia dá, porque não dói nada, isso não é inervado, mas logo de baixo já tem sangramento. Olha lá, deu uma leve irrigada, outro curativo. E aí, ó, depois de 30 dias, ó, já está epitelizado, é uma cicatrização por segunda intenção, também chamada de cicatrização centrífuga, porque é de dentro para fora.
Algo importante aí que eu vejo para os colegas cirurgiões dentistas é essa pomada que a gente coloca como curativo. Na verdade, ela funciona como uma barreira, além de ser um analgésico, de ser um antisséptico, matar a maior parte das bactérias que penetram ali, mas elas ajudam principalmente no lado dor e também evitar a bactéria e proliferação de bactérias lá dentro do alvéolo. Tem vários tipos de pomada se utilizando, né? Pode ser essa que eu usei, que é o Alveosan, tem Alveogil, Alveolitem, gel de clorexidina 0,12% e também aquela famosa massinha do dentista que é o óxido de zinco e o eugenol, que também serve como uma barreira, pelo menos ali por esse curativo que a gente faz entre uma semana e a outra, que vai melhorar barbaridade a vida do paciente. E aí, gostaram? Espero que sim. Convide seus colegas e amigos para fazer inscrição no nosso canal. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.